pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Olha, quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. E resgatou e por amor fui por ele transformado. Olha, é bom louvar a Deus. Olá, boa noite. Como estão vocês? Estamos aqui nos ajeitando, só um minutinho. Ok. Que bom vê-los aqui. Já temos 15 aparelhos conectados para o nosso começo, está muito bom. Nós vamos começar hoje uma série nova de estudos bíblicos. Terminamos várias séries de estudos bíblicos expositivos recentemente. Hoje eu quero começar uma série de métodos de estudo bíblico que devem servir para auxílio para o seu estudo bíblico pessoal em casa. Quem tem desejo de ser professor de escola dominical, nós vamos dar aqui algumas ferramentas para você estudar o texto bíblico com um pouco mais de facilidade e um pouco mais de aprofundamento, a fim de que você possa extrair mais do texto bíblico na hora de você estiver lendo a Bíblia sozinho, na hora que estiver meditando na palavra
na hora em que você estiver preparando, quem sabe, uma aula de escola dominical, um estudo para grupos pequenos. Essa pandemia nos tem ensinado que nós precisamos investir logo, rapidamente, na formação de pequenos grupos de estudo da palavra, a fim de que possamos tirar mais proveito deste mundo virtual que se abriu, está se abrindo cada vez mais para a igreja. Então, sem muitas demoras, vamos começar? Pai amado, Deus querido, eu quero pedir a tua instrução à luz do teu Espírito, para que possamos gastar um tempo aqui estudando a palavra do Senhor, principalmente aprendendo como estudá-la de forma mais eficaz, mais produtiva para a nossa piedade pessoal. Eu quero pedir isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero fazer apenas uma breve introdução, espero que seja breve, e eu espero que seja também uma introdução, a fim de que você não fique perdido aí neste mundo do estudo da palavra. Eu vou usar um livro que chama Métodos de Estudo Bíblico, já é um livro antigo, da minha época de seminário, de um homem chamado Walter Henriksen. E ele foi publicado, acho que continua sendo publicado pela editora Mundo Cristão, um livro fininho, de fácil manuseio. Nós vamos resumi-lo aqui e fazer algumas considerações. Muito bem, quando nós pensamos em estudar a Bíblia, nós precisamos ficar atentos àquilo que chamamos de o mau uso das Escrituras. Deus não nos deu as Escrituras simplesmente para tê-las, ou guardadas na estante, ou como muitas pessoas faziam antigamente, hoje já está ficando mais raro nós encontrarmos esse tipo de procedimento, a Bíblia ficar aberta em cima da mesa, numa prateleirazinha parecendo um púlpito, a fim de que as pessoas possam chegar ali, abrir e ler e coisas desse tipo. Não, a Bíblia não foi feita para ficar aberta em cima de uma mesa, no Salmo 23, ou como na maioria das casas, no Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O desejo de Deus, quando nos deu as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é que sejamos bons obreiros que manejam bem a palavra da verdade. E obreiros que manejam bem a palavra da verdade é uma obrigação para pastores, missionários e líderes de igreja, mas também é uma obrigação para todo cristão que quer servir a Deus no seu testemunho da palavra e também na sua meditação pessoal para o seu crescimento em Cristo. Manejar bem é saber como usar, saber como ler as Escrituras. Uma das experiências mais gratificantes na sala de fundamentos da fé é quando aparece lá um novo convertido ou uma nova convertida que não sabe nem sequer abrir a Bíblia e procurar qual livro, em qual lugar, não sabe o que é um capítulo, não sabe o que é um versículo. E aí, depois de 4 meses, 5 meses estudando ali a Bíblia domingo após domingo, ela leva a sério, ela já consegue achar sozinha ou sozinho os livros da Bíblia e os versículos. Um ano depois, e já está craque naquela questão do manuseio da Bíblia. É claro que as mídias hoje facilitam muito, porque você só aperta um botãozinho ali e já vai abrindo o capítulo. Mas era muito divertido quando tínhamos aquelas competições de quem acha primeiro nas Escrituras este versículo ou aquele versículo, e ver e ouvir aquele barulho das páginas correndo para que as pessoas encontrem logo. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que nós devemos ser bons obreiros que manejam bem, que sabem como utilizar as Escrituras Sagradas, porque a intenção de Deus é que seus ensinamentos sejam aplicados à vida de cada um, habilitando-nos para as boas obras que ele mesmo preparou para que andássemos nela. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é somente para evangelizar, mas é para toda boa obra. Tudo aquilo que se relaciona com o que é bom,
A Escritura é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, para nos levar a um crescimento espiritual que agrade a Deus e torne o nosso testemunho mais eficaz. Logo depois do seu batismo, você vai se lembrar quando lê Mateus 4 e Lucas, capítulo 4, Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. A impressão que a gente tem quando lê Mateus 4 e Lucas 4 é que o diabo se aproximou ali e no período ali ele passou tentando a Jesus. Não, o que a Bíblia diz é que o Senhor Jesus foi tentado todos os dias e o que nós temos ali é apenas um pequeno extrato de como que foram as tentações que Jesus sofreu ali naquele deserto. E quando você estuda aquelas 3 tentações que Satanás fazem diretamente sobre Jesus, o Senhor Jesus encarnado, vivendo como pessoa humana, na dependência da orientação do Espírito Santo, o diabo lança 3 tentações contra Jesus, e o Senhor Jesus as responde e as rebate, em todas elas usando as Escrituras, manejando bem a palavra. Satanás usa também as Escrituras em 2 daquelas tentações que ele faz para com o Senhor Jesus. E você percebe que Satanás conhece as Escrituras de cor. Ele cita de memória, com precisão, os textos bíblicos. A grande diferença é que ele distorce, ele torce, ele interpreta mal, ele faz um mau uso, ele faz um uso das Escrituras visando coisas más. Ele é intencionalmente mau quando ele cita a Escritura de forma distorcida para enganar pessoas ingênuas ou pessoas mal preparadas na palavra de Deus. Satanás, você vai se lembrar, cita o Salmo 91, exatamente aquele que fica aberto em muitas casas aí para espantar mal olhado, e o próprio Satanás. Ele cita o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, quando ele tenta Jesus. Ao conferirmos o texto citado por Satanás, nós confirmaremos o fato claro de que ele não citou o texto errado. Ele citou o texto de forma mal intencionada. Ele fez um mau uso da passagem, torcendo a intenção do salmista, o que Jesus percebeu e o repreendeu no seu mau uso da Bíblia. Assim como Satanás tentou seduzir e enganar a Jesus usando a Bíblia, ele também faz conosco. Quantas vezes Satanás coloca na nossa cabeça ideias equivocadas a respeito da Bíblia para a gente praticar errado, interpretar errado e assim acabar pecando contra o nosso Deus. A melhor maneira de não cairmos nas armadilhas bíblicas de Satanás é aprendermos a manejar bem a palavra da verdade, lê-la com frequência, conhecê-la de memória e aprender a como usar e como entender o conjunto de como que as Escrituras são trabalhadas. Então, a pergunta a ser levantada é a seguinte: como e quando podemos e até usamos mal as Escrituras? Vejamos 5 exemplos simples de como nós usamos mal as Escrituras. Primeiro, nós usamos mal as Escrituras quando nós ignoramos o que ela diz sobre um dado assunto. A ordenação de homossexuais ao ministério vem se tornando uma prática comum em várias igrejas. E este movimento vai se fortalecendo também aqui no Brasil. No entanto, a Bíblia condena expressamente as práticas homossexuais em Levítico, capítulo 18, verso 22, e Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós podemos ignorar os ensinos bíblicos claros por simples desconhecimento ou por pura rejeição deliberada. Eu ignoro no sentido de que eu fiz errado porque eu não conhecia, e tem muita gente que faz errado porque não conhece. Ou eu posso simplesmente ignorar, fingir que não é comigo, fingir que não tem nada a ver, ou tampar o sol com a peneira e rejeitar o ensino bíblico como se ele fosse falso ou como se ele não tivesse nada a ver com a situação que eu estou querendo criar.
O segundo caso se constitui em pecado de rebeldia contra Deus. O primeiro, você admoesta, você explica, você ensina e a pessoa aprende. Mas o segundo caso é uma rejeição, é uma rebeldia deliberada para com a Escritura Sagrada. Nós usamos mal a Escritura quando ignoramos um assunto por desconhecê-lo ou por simplesmente não reconhecê-lo por causa do tipo de vida, do tipo de prática que eu uso na minha vida pessoal e particular, ou na vida que eu quero aplicar para os meus liderados em algum grupo. Segundo, nós usamos mal as Escrituras quando tomamos um verso fora do seu contexto. Esse é o mau uso mais conhecido e mais citado na igreja que nós temos notícia. Nós fazemos mau uso quando pegamos um texto e tiramos ele do seu contexto. Isso pode ser entendido de duas formas. Primeiro, quando isolamos um verso do contexto imediato. Um exemplo. Tem um versículo em Isaías muito citado que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. E eu já vi várias campanhas evangelísticas, trabalhos de mocidade que tinham como título exatamente essa frase: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Agora, quando você pega ali o contexto de Isaías ao redor desse texto, o versículo seguinte já diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Assim diz o madeireiro ao ourives, que diz que vai à mata procurar um pedaço de madeira para que ele faça um ídolo e ele possa adorá-lo. Então, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte, é uma exortação para que a pessoa siga a outra no caminho da idolatria. Eu não posso ignorar o contexto quando eu estou estudando as Escrituras. É assim que, por exemplo, Isaías 41:6 se torna uma mensagem de otimismo, enquanto o contexto fala de idolatria. É exatamente esse texto que eu acabei de citar, Isaías 41:6. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Olha só, vamos lá. Isaías, capítulo 41, verso 6. Então ele diz: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com os pregos, fixa o ídolo para que não oscile, para que não caia. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei da extremidade da terra, e chamei dos cantos mais remotos, tu és meu servo, eu te escolhi. Israel não deve sair por aí animando o outro a fim de abraçarem a idolatria. Ou um outro texto muito conhecido e muito usado em casamento, que é o texto de Ruth. Capítulo 1, versículo 16. Você conhece esse versículo. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quantas vezes eu já assisti casamento que era feito com o sermão para os noivos nesse versículo. Quando nós lemos aqui que é Ruth, uma mulher, dizendo para Noemi, outra mulher, do seu amor, da sua amizade e de que ela não abandonaria, não deixaria a sua sogra de forma nenhuma. Nós aplicamos para a vida conjugal um texto bíblico que é aplicado para a amizade. E assim nós usamos mal a Escritura Sagrada nessa hora. Um outro texto que a gente faz muito mau uso dele é aquele de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, quando diz, eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. Quantas vezes nós fazemos sermões evangelísticos dizendo que é Jesus do lado de fora da porta do seu coração, batendo para que você abra e aceite Jesus como seu Salvador? Tudo bem. Só que aquele texto, no seu contexto imediato ali, é uma carta para a igreja, na igreja de Laodiceia, na qual Jesus está dizendo que ele está do lado de fora da igreja, querendo entrar na igreja. Então não é um texto que está falando de pessoas não crentes aceitarem ou receberem Jesus como seu Salvador, mas é um texto falando para crentes a aceitarem a liderança, o pastoreio de Jesus na sua vida particular e pessoal, na sua casa. Então é um texto para a santificação e não um texto para a evangelização, embora seja verdade que Jesus quer entrar na vida das pessoas e nós usamos essa metáfora. Ali, naquele texto, a sua intenção não é tratar com pessoas não crentes, mas é para tratar com pessoas crentes que precisam se consagrar mais ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós usamos mal a Escritura desse jeito. Um outro texto é Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a versículo 12, quando fala do cordão de 3 dobras é forte e coisas que tais. Vale a pena você ir lá naquele texto, só para que você que não tem uma memória muito boa, possa recordar Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. É um texto que fala também sobre amizade e companheirismo numa viagem que pode até se tornar perigosa. Mas nós muitas vezes fazemos em casamentos para falar de noivo e noiva, porque se caírem, um levanta o companheiro, porém que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Eita! Mas a amizade dormindo junto é quando eles viajavam juntos e eram pegos pela noite e tinham que dormir ao relento, fazia tanto frio que se não dormissem juntos podia morrer congelado ali. Então o texto está falando de companheirismo, de partilhar valores juntos enquanto estamos fazendo um empreendimento comum, uma viagem, por exemplo. E nós simplesmente forçamos o texto querendo que ele esteja falando sobre casamento, enquanto ele não está falando sobre casamento, mas está falando sobre companheirismo, sobre amizade. Uma outra forma de fazer isso errado é quando nós isolamos uma afirmação do seu contexto doutrinário mais amplo. Nós podemos ler João 16, 24 e achar que Deus responderá sempre positivamente qualquer oração que nós fizermos. Olha esse texto aí. João, capítulo 16, vamos lá. Novo Testamento. João, capítulo 16, verso 24, é um texto que fala sobre oração. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então o Senhor Jesus está nos incentivando a pedir. E que se nós pedirmos, Ele nos atenderá. Então algumas pessoas leem esse texto e acham que ele é a doutrina inteira da oração da Bíblia. Não, é só uma das afirmações da Bíblia sobre a oração. Você precisa interpretar esse texto junto com outros textos que falam sobre a oração, que trazem outros ensinamentos para a nossa vida pessoal de oração. Texto, por exemplo, como Marcos, capítulo 14, verso 36. Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Então o Senhor Jesus está pedindo algo para Deus, mas ele mesmo já sabe que Deus poderá atender ou não atender,
conforme a vontade do Pai. Então, aquele texto diz que nós devemos pedir porque Deus nos atenderá. E esse aqui está dizendo que Deus pode não atender porque ele vai atender de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa vontade. A Bíblia nos ensina a orar, a pedir e a interceder, mas ela não nos garante que todo pedido, 100% das vezes, será atendido como a gente quer, porque ele tem que passar pelo filtro da vontade de Deus para as nossas vidas. Um outro texto que mostra isso é 1 João, capítulo 5. Tem hora que o negócio aqui não obedece, é porque já está lá no final. 1 Hebreus está aqui para baixo. Travou. Entrei numa fria aqui, peraí. Eu preciso descer. Agora foi. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que está escrito aí. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então nós sabemos que devemos pedir segundo a sua vontade. Eu não posso tirar um versículo bíblico do contexto doutrinário do qual ele faz parte. Quando você está estudando a Bíblia, você precisa ter em mente que existe um negócio chamado contexto. O contexto imediato, que é aquilo que está escrito ali pertinho do texto que você está lendo, do versículo, e o contexto mais amplo, que muitas vezes tem a ver não só com o mesmo autor bíblico, mas tem a ver com a doutrina bíblica que você precisa conhecer com um pouco mais de profundidade. Em segundo lugar, nós fazemos mau uso das escrituras quando tomamos um verso fora do seu contexto e aí eu quero dar esse exemplo aqui para vocês. Essa gravura te lembra algum versículo bíblico? Claro que lembra. Lembra? Olha só, deixa eu dar uns minutinhos aqui, um pouquinho, uns segundinhos para você pensar. Qual que é o texto que representa isso aí? Tá fácil, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tem duas interpretações equivocadas a respeito disso. Quando eu faço um texto, quando eu faço uma passagem dizer o que ela não diz. Então, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí tem duas considerações que as pessoas falam. Olha, agulha não é uma agulha de costura. Agulha é o nome de uma porta que tinha na muralha de Jerusalém, que era uma porta baixa, fechava os portões altos no sábado para proteger as cidades. E aí quem chegava atrasado lá com as suas mercadorias podia entrar, mas tinha que passar o seu camelo por meio de uma porta baixa que era chamada, tinha o nome de agulha. E o camelo então tinha que tirar a carga, tinha que ajoelhar o camelo e arrastar o camelo por meio dessa porta, através dessa porta, para ela entrar em Jerusalém. Muito imaginativa essa interpretação, só que você não encontra nenhuma referência a essa porta em Jerusalém antes do século IX depois de Cristo. Só 900 anos depois de Cristo é que alguém inventou que agulha era o nome de uma porta. Não tem nenhuma evidência arqueológica de uma porta que se chamava agulha na muralha de Jerusalém. E nem de cidade nenhuma. Aí vem uma outra pessoa e diz, não, a questão não é a agulha, a questão é o camelo. Camelo não é um animal de carga. Camelo era uma
corda que tinha nos barcos para segurar o mastro. Na verdade, a palavra não era camelo, a palavra que era essa corda é a palavra camilo. Aí as pessoas simplesmente jogam um pulo para fazer a escritura dizer o que ela não diz. O problema não é a agulha, o problema é a corda. É mais fácil passar uma corda camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não é nem uma porta chamada agulha e não é nem uma corda chamada camelo. É este animal aí, com essas corcovas, é que a Bíblia está falando. E a palavra agulha é uma agulha de cirurgia. No Evangelho de Lucas, Lucas é tão específico que ele dá o nome da agulha, a agulha que ele, que era médico, usava para poder fazer costuras em cirurgias que ele fazia. Então a questão lá do texto não é nem o camelo e nem a agulha, a questão lá do texto é a graça de Deus, porque Pedro vai dizer, então é impossível os homens serem salvos. E Jesus responde, é claro que para os homens é impossível salvar. Tentar salvar um homem sem que seja por meio do sangue de Jesus é como você pegar um camelo que tem mais de meia tonelada de peso e tentar atravessá-lo por dentro de uma agulha cirúrgica. Não tem jeito, não existe forma nem fórmula para você salvar uma pessoa a não ser por meio da graça de Deus. E nesse quesito, pessoas que têm posses têm muito mais dificuldade porque confiam muito mais nas suas riquezas do que humildemente na graça de Deus. Então eu faço mau uso das Escrituras quando eu faço uma passagem dizer o que ela não diz. Certo? Eu faço mau uso das Escrituras quando eu enfatizo indevidamente coisas menos importantes dentro de um texto. Será que Judas participou ou não participou da ceia? Então tem gente que quando vai falar da ceia do Senhor Jesus, fica tentando explicar ali, fazendo um malabarismo, tentando explicar se Judas participou ou não participou. Agora, qual que é o importante lá no texto? É se Judas participou ou não participou? Ou o que o Senhor disse ali para os discípulos ao redor? Então, às vezes, nós somos muito mais motivados por curiosidades do que por exatamente querer aprender o que o texto diz. Aí, você fica inventando moda. Foi Caim e se casou com a sua mulher. Da onde que veio a mulher de Caim? Tem gente que não consegue fazer outra pergunta para mim que não seja essa. Agora, a Bíblia fala. Por que a Bíblia não fala? Porque não é importante. Se fosse importante, ela falaria. Mas não é importante. O que é importante é que Deus povoou a terra a partir de um único casal que ele criou primeiro. Então, nós fazemos mau uso da Escritura quando a gente fica procurando só curiosidades no texto e não o ensino claro, simples, que está ali diante dos nossos olhos, que é o que Deus quer que a gente cumpra nas nossas vidas. Tem gente que fica perguntando, Paulo foi pregar na Espanha? Não tem nenhuma evidência bíblica de que Paulo foi pregar na Espanha. Existe uma citação de um livro, um pai apostólico chamado Primeira Clemente, que diz que aquele texto diz que Paulo foi na Espanha. Eu tenho esse livro de Primeira Clemente aqui na minha biblioteca. Eu já li o versículo lá de Primeira Clemente não sei quantas vezes. Eu não consigo enxergar Paulo indo na Espanha com base naquele texto de 1 Clemente. Agora, é um texto de 1 Clemente, não está nem na Bíblia. E as pessoas ficam procurando essas coisas. Será que Paulo pregou na Galácia do Sul ou na Galácia do Norte? Questionamentos que são menos importantes e que não ajudam a gente a entender o texto como a gente precisa, de fato, estudar e aprender. Eu fui pastor de um jovem que ele só estudava Apocalipse. Era o único livro da Bíblia que ele lia. Ele queria saber
tudo de Apocalipse. Até o que Justino Marte falou sobre Apocalipse lá no ano 165 ele sabia e eu não. Vim saber depois porque ele me falou. Mas eu disse para ele, escuta, a Bíblia não tem só Apocalipse. A Bíblia tem outros livros. E você não entenderá o livro de Apocalipse adequadamente se você não conhecer o que está escrito na Bíblia nos outros livros. Aí ele achou interessante a ideia e se transferiu lá para a nossa igreja, ele, sua esposa e sua família. Mas ele só estudava Apocalipse, ele irritava todo mundo só com perguntas sobre Apocalipse. E não, eu faço mau uso das escrituras quando eu me concentro num assunto só, ou quando eu fico olhando só coisas menores no texto e paro de prestar atenção naquilo que é o mais importante, que é a mensagem central do texto, do parágrafo, do versículo bíblico que eu estou estudando. Nós também usamos mal as escrituras quando nós tentamos levar Deus a fazer a nossa vontade em vez de nos submetermos à sua vontade. Um rapaz ou uma moça apaixonados leem Mateus capítulo 18, versículo 19. Vamos lá? De repente você está aí apaixonado, vai ser uma aula muito boa para você. Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha só. Minha irmã, vamos orar porque eu quero aquele rapaz ali, o Zé Manuel, concebido para ser o meu marido. Então vamos orar e Deus vai dar esse rapaz para nós. Eu fui colega de seminário de um rapaz que uma família disse que tinha recebido revelação de Deus de que a sua filha do meio tinha que se casar com ele. Olha só. E foram lá falar isso para ele. Olha, Deus nos revelou lá, nós oramos, pedimos e ele nos disse que você tem que casar com a nossa irmã fulana de tal, a irmã do meio. A resposta que o rapaz deu para a moça foi muito interessante. Ele disse para ela assim, olha, Deus só revelou para vocês, para mim não, estou sabendo disso não. Então, às vezes, a gente quer usar a Bíblia contra Deus para ele fazer a nossa vontade. Eu morei com um rapaz uma vez que tinha mudado para Goiânia porque ele tinha lido lá em Josué, um versículo que diz assim, sobe porque eu te entreguei essa cidade. Aí ele saiu lá do interior de Goiás e veio aqui para Goiânia para conquistar Goiânia, para ficar rico aqui. Era essa a sua interpretação de Josué. Sobe porque eu te dei esta cidade. E ele veio passar necessidade aqui e foi morar com a gente exatamente porque ele não conseguia pagar aluguel e nós permitimos que ele morasse com a gente um tempo até ele arrumar um emprego e conseguir pagar o seu aluguel. Não sei se ele conquistou Goiânia. Pelo menos nesses últimos 30 anos, isso aconteceu há 30 anos atrás, eu não ouvi falar dele como uma pessoa famosa, rica e dona de muita coisa aqui em Goiânia. Não sei. Mas é um mau uso da escritura quando eu quero fazer Deus me obedecer. Quando eu quero fazer Deus fazer e cumprir a minha vontade. Diante desses problemas, é importante que a gente tenha o conhecimento de que há uma necessidade de métodos de estudo da Bíblia. O que é que o estudar a Bíblia usando certos métodos que não são contrários à Escritura, mas que nos ajudam a aprofundar, a penetrar mais no texto bíblico? Quais são as suas vantagens? Tem pelo menos 4 aqui que eu quero mostrar rapidamente. Primeiro, observe que quando você usa métodos para estudar a Escritura Sagrada, você adquire objetividade no estudo. Você começa a pesquisar e você começa a estudar a Bíblia com um pouco mais de objetivos. O primeiro estudo objetivo que eu fiz da Bíblia, quando eu era adolescente, foi sobre a cidade de Silo, ou Siló, onde Eli vivia e onde ficou o tabernáculo até aquela invasão dos filisteus em 1 Samuel capítulo 4. Eu pesquisei tudo que eu podia, enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, para conhecer sobre Siló.
tudo aquilo que eu li há 40 anos atrás, até hoje está na minha memória. Foi o primeiro estudo que eu fiz na minha vida e eu fiquei tão empolgado que eu caçava minúcias para saber o que tinha acontecido com o tabernáculo lá em Siló, na época da invasão dos filisteus. É claro que foi meu primeiro estudo e eu fiquei achando que era o máximo aquilo lá, e até fiz mau uso da escritura, achando que aquilo era importante demais. Mas é interessante que quando você tem objetivos, você fixa mais. Então, o que eu quero aprender da escritura? O que eu queria conhecer melhor esse ano? Eu fui pastor de um irmão na última igreja que eu pastoreei, que ele anotava cada leitura anual da Bíblia que ele fazia, ele lia a Bíblia inteira 2 a 3 vezes por ano depois que ele aposentou. Então, cada leitura que ele fazia, ele escolhia um tema. E nas suas leituras e meditações da Escritura, ele pesquisava, ele ajuntava tudo o que a Bíblia dizia sobre aquele tema específico e anotando no seu caderno. Ele tinha inúmeros cadernos com anotações bíblicas puras, de simples observação do texto. E como ele lia muitos capítulos da Bíblia de uma só vez, ele lia a Bíblia inteira 3 vezes por ano quase, ele captava e ele juntava as ideias com muita facilidade. Hoje ele está na glória, ele faleceu alguns anos atrás. Mas era muito agradável conversar com aquele irmão quando ele compartilhava os ensinamentos que ele retirava da Bíblia de acordo com cada tema que ele pesquisava ano após ano nas suas leituras bíblicas. Pessoas assim não atrapalham o pastor. Pelo contrário, elas instigam e elas incentivam o pastor. E às vezes até ajuda a gente a tirar certas dúvidas, porque quando falha a nossa memória, elas estão ali para dizer: ó, pastor, não é isso bem que o texto está falando, não. Isso não irrita pastor. O que irrita pastor é quando eu quero forçar o pastor a confessar que não sabe, e tem pastor que fica resistindo, acaba tendo problema. Mas o crente conhecer a Bíblia é tudo de bom na vida de uma igreja. É isso que Deus quer e é para isso que a gente está ali ensinando as Escrituras Sagradas. Ter um método de estudo bíblico te ajuda a melhorar o aprendizado, a memorização e o repasse do ensino. Quando você pesquisa certos assuntos bíblicos, você melhora, você aprende mais porque você se concentra naquilo. Terceiro, é uma preparação para o discipulado e evangelização. Como você está estudando a Bíblia, te dá mais segurança, te dá mais ousadia na hora de falar a respeito do ensino da Escritura. E quarto, facilita a formação de convicções. Se você estuda mais e aprofunda mais, você também adquire mais convicção daquilo que você está aprendendo nas Escrituras. Então, 6 princípios, a gente já está partindo para a nossa conclusão. 6 princípios para quem quer começar a estudar a Bíblia sozinho ou quer começar a estudar a Bíblia para servir na escola dominical, no discipulado, no grupo de oração, no estudo particular das Escrituras. Primeiro, aprenda a fazer uma investigação original. Aprenda a fazer uma investigação original. O que é fazer uma investigação original? Vá na Bíblia. Leia na Bíblia. Quando você está lendo um livro de alguém a respeito de qualquer assunto e ele cita uma referência bíblica, confira, vá lá ver. Veja se é isso mesmo. Seja um crente bereano. Faça uma investigação original. Conferir a verdade é uma atitude nobre. Está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 11. Os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles investigaram na Escritura para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Eles eram nobres. É preciso prestar muita atenção nas afirmações bíblicas. É importante que as nossas convicções se formem em torno do que a Bíblia realmente diz. Hoje eu assisti, até compartilhei no meu Facebook, a uma biografia de quase 2 horas do Billy Graham. E me chamou a atenção
quando ele foi convidado pela primeira vez para pregar numa conferência de teólogos. E lá estava um dos teólogos que ele mais gostava. E aquele teólogo que ele mais gostava havia se tornado um teólogo liberal. E na palestra que ele deu nessa conferência, ele fez várias citações bíblicas questionando as interpretações tradicionais e cristãs a respeito daquelas passagens. E Billy Graham não concordou com ele. Ele disse: olha, não dá para acreditar no que o senhor está falando. E ele virou para Billy Graham e disse: é porque você tem uma fé muito simples, você não conhece a Escritura. Tem gente que fala isso para a gente. E, na verdade, não somos nós que estudamos a Bíblia que não conhecemos a Escritura, mas é quem procura torcê-la, é que acha que conhecimento intelectual sem fé é verdade. Mas não é. Não é só saber que Jesus ressuscitou, é crer na ressurreição. Não é só saber que a Bíblia diz que há uma ressurreição. A Bíblia diz, mas isso não quer dizer que eu creia. Então, faça uma investigação original. Segundo, você deve fazer uma reprodução escrita. Aprenda a escrever as coisas que você está estudando. Escreva. Amontoe escritos aí. Pastor, mas eu vou perder tudo depois. Não tem problema. Escreva. Talvez você até se torne um escritor. Cora Coralina começou a escrever aos 54 anos de idade e se tornou a escritora mais famosa daqui de Goiás. Escreva. Está estudando a Bíblia? Coloque um papel do lado, faça anotações, perguntas, observações interessantes. Isso vai ficar de alguma forma na sua memória e o Espírito Santo vai usar, vai trazer à memória quando ele achar conveniente. Pode ser que ele nunca traga, mas pode ser que traga sim, porque ele é soberano e ele dispõe de nós de forma sábia. Terceiro, o estudo que você está fazendo da Escritura, ele deve ser constante e sistemático. Aprenda a seguir métodos. Eu vou dar alguns para vocês a partir de hoje. Quarto, o estudo precisa ser compartilhável. Estude para compartilhar. Tenha como objetivo, quando você vai estudar a Bíblia, de compartilhar com alguém, com o filho, com a nora, com o cunhado, com o genro, com o marido, com a esposa, com os amigos do trabalho. Faça o seu estudo se tornar compartilhável. O que eu aprendi hoje para testemunhar, para comentar ou para fazer uma palestra mesmo para um grupo de pessoas. E por último, aliás, penúltimo, aplicar o seu estudo à própria vida primeiro. Harold Cook foi o pastor presbiteriano brasileiro que mais viveu aqui na nossa terra. Eu falei brasileiro, mas ele era estrangeiro. Mas ele viveu até a sua morte aqui no Brasil como missionário. Ele morreu com mais de 100 anos de idade. Quando ele estava bem velhinho, já com quase 100 anos, ele escreveu um livro que eu tinha algum exemplar dele aqui em casa, depois eu doei, que era o Livro de Monóculos. É um livro muito engraçado. Foi um velhinho, bem velhinho, que escreveu. E ele falava assim, ele pegou vários temas cristãos, e ele falava assim, sobre a ceia eu penso. Aí ele colocava algumas frases dele, ou da escritura, a respeito daquele assunto. E aí me chamou muito a atenção quando ele falou, ele escreveu assim, sobre o sermão eu penso. Que o sermão, ele deve ser pão provado. Ou seja, que o pastor, quando ele prega um sermão, ele tenha que ter experimentado aquilo que ele está ensinando através do seu sermão, primeiro, pão provado. Então, o nosso estudo, ele precisa se tornar pão provado. O texto diz, fale a verdade, então eu vou falar a verdade para aprender o que o texto diz. Seja hospitaleiro, cuide das pessoas, ame o seu próximo, honre o seu pai e sua mãe, prove, experimente, pratique isso com seu pai, com a sua mãe, com aquele que é o alvo do texto bíblico que você está estudando ou que você leu no seu estudo
diário. Ler e não obedecer é olhar no espelho e depois esquecer da sua aparência. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E por último, e é o mais importante, seja persistente. Para a gente aprender a ensinar, para a gente aprender a estudar, a gente tem que aprender a investir, acertar, errar, aprender com o erro, fazer melhor da próxima vez. Quando eu tinha 13 anos de idade e comecei a frequentar a igreja presbiteriana, eu fiquei fascinado pelo desejo de me tornar um pregador ou professor da classe de adolescentes lá na igreja presbiteriana pioneira em Anápolis. E aí um dia faltou o professor da escola dominical. E um dos adolescentes, que estava há mais tempo na igreja, se levantou, abriu a Bíblia e ele falou um monte de coisa lá que foi aparecendo na cabeça dele, mas que era coisa muito boa. Ele não falou nenhuma besteira, nenhuma bobagem. Aí ele caiu na bobagem de falar assim: quem quer dar aula domingo que vem? E eu levantei o dedo, eu nem era membro da igreja ainda, nem tinha feito pública profissão de fé. Aí eu levantei o dedo e falei assim: eu quero dar aula domingo que vem. Passei a semana inteira estudando 2 versículos da Bíblia, achando que eu ia falar 45 minutos sobre eles. Gente, que vexame. Cheguei lá na frente e o professor ainda teve coragem de deixar eu falar. Era o Márcio Santos, hoje ele é presbítero lá na Pioneira hoje. Naquela época ele não era nem diácono, ele era só o professor de escola dominical, era um jovem, um rapaz. E ele deixou eu falar, e eu pensei assim, vou arrasar. E arrasei mesmo, falei 5 minutos, tremendo mais do que uma vara verde, minha orelha ficou mais vermelha que o pimentão mais maduro, gaguejando que só. Que vexame foi aquilo, na frente de 25 adolescentes e 2 professores treinados. Eu queria morrer quando eu terminei, depois de falar por 5 minutos, e falei para eles assim: ó, gente, acabou, é só isso que eu preparei. E o Márcio chegou lá na frente, virou para a turma e falou: foi muito bom, viu? Foi muito bom. Nossa, deve ter sido mesmo. Viu? Então, quando nós saímos lá fora, um presbítero da igreja, ele me chamou num canto e falou assim: você não gostaria de fazer SEB, Centro de Estudos Bíblicos? E eu falei assim: uai, queria. Então vai lá na igreja central que nós vamos lá, tem um curso que chama SEB, vai fazer lá com a gente. Eu não tinha nem idade, tinha que ter mais de 14 anos para poder fazer o SEB, eu tinha 13, ia fazer 14 no final do ano. Aí deixaram eu assistir como ouvinte, ainda pagava para assistir como ouvinte. Depois de um mês assistindo o curso, o professor lá, o diretor do SEB, me chamou no canto e diz: olha, eu já vi que você leva a sério o negócio, então pode se matricular e pagar as mensalidades e nós vamos aceitar você como aluno. Ali começou a minha caminhada de estudar a Bíblia com mais profundidade. Pessoas que me incentivaram, pessoas que disseram não desista. E quantas vezes eu achei que estava ruim. O meu primeiro estudo bíblico foi pegar um dicionário e ficar dizendo: essa palavra significa isso, essa palavra significa isso, essa palavra significa isso. Meu irmão mais velho foi assistir e disse: nunca mais eu quero assistir você dando um estudo bíblico na minha vida porque foi ruim demais. Meu irmão falou isso para mim. E olha só onde é que eu estou depois de 35 anos. Hoje já tenho muito mais segurança em falar e ensinar e responder perguntas e tudo mais. Mas o segredo, meus irmãos, de toda caminhada é esse aqui: ó. Seja persistente. Aprenda com seus erros. Faça melhor da próxima vez. E Deus vai te usar. Deus vai te usar poderosamente na vida de um, pode ser seu filho, na vida de 5, pode ser a sua família, na vida de 15, pode ser uma classe escola dominical, na vida de uma igreja do tamanho da Vila Nova, na vida de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas. Eu me acho uma pessoa muito fraca em muitas coisas, mas vez por outra, quando eu vou pregar aqui ou pregar ali, aproxima-se uma pessoa e diz: eu te ouvi pregar há 15 anos atrás na igreja tal, naquele dia Deus falou comigo. Presbíteros, líderes de igreja, mulheres cristãs,
Tem gente aí que até já é pastor e disse que sentiu o chamado me vendo dar uma aula sobre pregação expositiva. Então, seja persistente. Não desista. Invista. Tente. Insista. Procure aprender. E Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer uma pessoa forte nesse sentido aí. Deus abençoe a gente. Vamos terminar? Então, hoje nós começamos uma pequena introdução, que foi bem grande, né? Vamos lá. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos os irmãos que perseveraram até o final. Vocês são heróis. Deus abençoe a paciência e a persistência de vocês. Que esse material seja útil para você conhecer um pouco mais a Bíblia Sagrada. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre os irmãos que participaram desse estudo comigo. Fortaleça a sua fé. Encha o teu povo do teu espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, bom descanso, durma em paz e que Deus te abençoe no seu trabalho amanhã. Até mais, irmãos.